Fala pessoal, vamos mostrar como instalar o Debian 12 no VMware, criando uma máquina virtual e fazendo toda a instalação básica, beleza? Então vamos nessa. A primeira coisa é criar a máquina virtual, certo? E Virtual Machines tem a lista de todas as máquinas e aqui vamos adicionar uma. Mas antes de fazer essa criação da VM, é bom sempre identificar logo se a ISO que a gente vai utilizar, ela já está dentro do VMware, porque aí na hora de você criar a máquina, você indica qual é a ISO que vai dar boot no momento de iniciar a VM pela primeira vez, beleza? Então aqui em Storage, a gente vem em Data Storage Browse e aqui eu tenho já uma pasta criada com o nome ISO, né? Então se você está fazendo a instalação na primeira vez, instalar o VMware, eu oriento que crie uma pastazinha para colocar as ISO que você for utilizar, beleza? Então nesse caso aqui eu já tenho a pasta criada, mas se não tivesse, é só vir aqui e criar um diretório, certo? Na hora que você clicar aqui, vai adicionar um nome e ele já cria um diretório. Nesse caso aqui, ele vai criar dentro da pasta ISO, certo? Então, para mim criar na raiz, eu tenho que clicar aqui em Storage. Aí sim, ele vai criar aqui dentro e aí vai aparecer nessa listagem aqui, beleza? Então aqui eu vou clicar em ISO. Aqui está já a minha ISO, certo? Que eu vou utilizar. Se ela não tivesse aqui, seria bem tranquilo. Eu vinha aqui em Upload, selecionava a ISO que eu desejasse, certo? Nesse caso aqui, e mandava abrir. Ele ia fazer o upload aqui para dentro, ok? Nesse caso, como já está, a gente vai pular isso aqui. A criação da VM, ela é bem tranquila. Você vem aqui, clica em Create, certo? Essa primeira opção. Vamos adicionar um nome aqui para ela, certo? No caso da minha VM vai ser esse nome. Aqui eu seleciono a versão, se tiver alguma versão diferente ou se precisar especificar, mas no caso aqui a gente vai utilizar a última, que é a 6.7. E aqui a gente vai adicionar o tipo de sistema, né? Então no nosso caso é Linux, e aqui qual é a distro que a gente vai utilizar, certo? Tem várias aqui, e no nosso caso vai ser a Debian, né? Nesse caso só tem o Debian 10, mas ele vale também para o Debian 11, 12 e assim sucessivamente. Aqui vamos clicar em avançar, certo? Interessante aqui que ele diz que já existe uma VM criada com esse nome. Tá aqui, não sei se dá de ver no vídeo, mas já está criado aqui. Então eu vou só colocar um número aqui na frente, só para ele poder passar, beleza? Aqui é o disco que vamos utilizar. Veja qual é a capacidade dele liberado que tem disponível. Então, nesse caso aqui, é 454 GB disponível. Mas se tivesse outros discos aqui, é selecionar o disco desejado e seguir em frente. Beleza? Então, Aqui é importante já fazer a seleção do disco, a capacidade total que vai querer para aquela imagem, porque depois, se precisar alterar, ele tem uns procedimentos e precisa ter o domínio de Linux sobre isso aqui para poder fazer essa alteração, certo? Mas se vê que não há necessidade de ter um disco muito grande, então você vem aqui e adiciona um disco conforme a necessidade, certo? No meu caso aqui eu vou deixar com 40 GB, certo? Aqui é o processador, quantos núcleos de processador você vai definir para essa máquina. No meu caso aqui é uma máquina que tem 4 núcleos, certo? Eu vou definir 2
e aqui é a memória RAM, ok? Então aqui você pode definir quantos gigas de memória você vai, qual é a capacidade de memória que você vai deixar disponível para essa máquina. Nesse caso aqui eu vou definir 2048, que é igual a 2 gigas. Você pode alterar aqui também do lado para megabytes ou gigabyte, beleza? Aqui é um adaptador de rede, já vem marcado, então quando ele inicializar ele já vai pegar esse adaptador de rede. E aqui a gente tem a opção do disco, né? DVD, CD, DVD aqui. Então a gente vai no Data Storage ISO File. E aqui na pasta ISO, selecionar a ISO que a gente vai fazer a instalação, ok? Beleza? Seguindo em frente aqui, já vai trazer aqui uma listagem de todos os recursos que a gente definiu, toda a configuração, e aqui a gente vai só finalizar. Show! Aqui a máquina criada já, certo? Então a gente vai clicar nela, ela vai abrir aqui e vai mostrar algumas informações que a gente definiu na hora da criação, certo? E aqui a gente tem um monitorzinho aqui que vai criar umas linhas aqui e mostrar o consumo que está ocorrendo conforme o uso, certo? Temos mais algumas informações aqui de hardware, e recursos, armazenamento, processador, enfim, certo? E aí vamos clicar para iniciar a VM. Aqui vai começar a instalação, tá? Eu gosto de utilizar o modo simples mesmo, sem interface gráfica, porque só é o teclado que vai ser utilizado. Nessa opção de gráfico aí você consegue ter a usabilidade do mouse e tal, enfim, mas eu prefiro esse daqui, certo? Vamos dar continuidade. Aqui é a linguagem. Nós vamos apertar o P aqui para ele pular lá para a letra P, porque é português, né? Então vai aparecer todos que iniciam com a letra P aí. A gente vai adicionar aqui o português Brasil, certo? Beleza? Aqui é o território, o Brasil, certo? E aqui é uma coisa interessante. Se você colocar aqui português brasileiro, nessa versão do VMware aqui, ele não deixa você apertar algumas teclas, porque ele não reconhece. Então aqui eu recomendo que a gente vá para o inglês americano. Assim a gente consegue ter o recurso das teclas. Beleza? Então vamos lá. Aqui vai carregar os componentes, né, e fazer toda a leitura da ISO e tal. É só aguardar um pouquinho que já vai iniciar o processo de configuração da placa de rede, certo? Então aqui vai começar a detectar tanto IPv4 quanto IPv6. Se tivesse autoconfiguração, no caso do DHCP, né, ele já ia identificar o endereço de IP dessa rede. Como nessa rede eu não tenho DHCP, será preciso adicionar manualmente, beleza? É até bacana porque dá de identificar alguns detalhes aqui com relação na hora da configuração. Fosse no DHCP, ele já ia dar concluído e ia seguir para frente, certo? Nesse caso aqui, vamos fazer a configuração na mão, beleza? E aí, claro, se fosse DHCP também, tinha como você lá, depois de finalizar a instalação, fazer a configuração, editar essas configurações da rede, ok? Então vamos lá, configurar manualmente, beleza? E aqui vai solicitar o endereçamento de IP, tanto IPv4 como IPv6. Nesse caso aqui, a gente vai estar, apenas configurar o IPv4, certo? Então, o endereço que eu vou utilizar é esse estranho aqui, mas é válido dentro da minha rede aqui, beleza? Uma coisa interessante é com relação a isso aqui. Se eu tivesse selecionado o teclado em português,
ele não ativa essa função aqui de barra para mim. Então, em nenhum momento no teclado aqui eu identifiquei. Nesse caso, como eu estou utilizando o teclado em inglês, ele consegue reconhecer o barra normalmente. Nesse caso, como apresenta aqui mais em cima, né, o tal como barra 24 lá. Então aqui na minha configuração de rede, se você não sabe o que informar, consulte o administrador de rede, certo? Mas aqui como eu já sei que é um barra 27, certo? Porque eu tenho do 1 até o 31, do 0 até o 31 barra 27, que tem 32 endereçamentos de IP. O meu get vai ser o 1 e o IP que eu vou utilizar vai ser o 30, certo? Aqui ele já me retorna qual é o get, é o início dessa rede, é esse mesmo, só vou prosseguir. E aqui é o servidores de nome, que é o DNS, certo? Eu utilizarei aqui o do Google mesmo, certo? Então vamos lá. Aqui é o nome que eu vou dar para essa máquina, ok? Então vai ser Debian SRV01 Lab, Lab 1, ok? Aí fica a critério de cada um como vai criar esse nome aí, como você vai identificar, enfim, mas varia de administrador para administrador, beleza? Mas sempre assim uma coisa que você possa identificar o tipo de serviço que está rodando dentro, porque na hora de você fazer um troubleshoot na máquina em si, você consegue saber já a listagem lá, documentar, colocar essas informações aí, beleza? Então vamos seguir. O nome de domínio, se você tivesse um domínio dentro da sua empresa lá e tal, ele já dá algumas informações bacanas em cima, ok? Então é interessante selecionar a linguagem em português aqui na hora de fazer a instalação, por quê? Porque todas as informações que ele vai trazendo em português, então você consegue ler e identificar o que está pedindo em cada uma, entendeu? Se você tiver selecionado o idioma em inglês, aí ele vinha toda essa parte aqui de legenda em inglês, então não dava de ler, ou para quem tem dificuldade em ler, né, claro, dar de ler é impossível, conseguimos ler sim, mas precisaria de ter o inglês para poder identificar o que está acontecendo. Para administradores é, iniciantes, que não têm ainda domínio do inglês, então facilita você na hora da instalação selecionar a linguagem Brasil lá para ele vir a legenda em português, beleza? Somente o modelo de teclado que você seleciona em inglês, ok? Mas isso não é todo o sistema que acontece isso. Já instalei em outros também, que tanto o idioma quanto o modelo de teclado era todo em português e ele seguiu a instalação normalmente, não teve nenhum problema. Beleza? Aqui nós não temos domínio, só vamos continuar, certo? E aqui a senha de root, certo? Que é a senha do administrador que você vai inserir na hora da instalação. No meu caso aqui, eu vou inserir uma senha e aqui embaixo você consegue mostrar essa senha para você ter certeza de que não digitou faltando caracteres, porque não pode colar aqui, não tem como você copiar e colar aí dentro, certo? Então o tab que você pula, aí já mudou aqui para continuar, certo? Então arroba mudar 123 vai ser a minha senha aqui, a mesma coisa de fazer nesse outro campo. O tab, tá? O cursor estava lá em cima. Se está aqui, eu continuo digitando. Aí eu dou um tab, ele pula para baixo. Aí eu consigo marcar no espaço e a tecla espaço aqui é que vai botar o asterisco lá, marcando, e eu consigo visualizar o que eu digitei. Beleza? Então, aqui é o nome completo do usuário, certo? Então, aqui vamos botar, inserir Debian SRV
01. Aqui não aceita número, então é só dígito mesmo. Então vamos só dar um Enter. Já apareceu ali Débia, certo? E aí eu posso colocar aqui o usuário que eu quiser. Pode ser o nome de uma pessoa, o nome da empresa, enfim. Vou deixar Débia mesmo, certo? Vou prosseguir. Aqui vai ser a senha para este usuário. Mudar 1, 2, 3. É a mesma coisa, tab, e eu consigo mudar para mostrar a senha. Tab novamente, vou continuar. Arroba mudar 1, 2, 3. Pode ser a mesma senha do administrador e do usuário, mas não é recomendável deixar senhas iguais, beleza? E também colocar uma senha de complexidade maior, para que evitar de acessos a terceiros ou alguém venha tentar acessar remotamente e conseguir descobrir a senha com facilidade. Enfim, aqui vamos selecionar o país, o estado, né? Você seleciona o estado que está. No caso, se for do Brasil, vai aparecer todos os estados aqui. Se for de um outro país, você seleciona o seu país, porque isso aqui vai definir, dependendo da instalação, define o fuso horário também. Enfim, o Pará aqui eu poderia ter colocado Distrito Federal também, que é o mesmo fuso horário. Tá? Mas tem como alterar isso depois. Aqui é interessante. Se eu tivesse já uma aplicação instalada nessa máquina virtual, iria aparecer uma opção acima desse assistido usar o disco inteiro. Ele ia aparecer assistido usar o disco free, que seria o disco disponível, certo? Então, se for fazer uma instalação nova e queira apagar tudo, aí vai ter que ser esse assistir o disco inteiro. Ele vai fazer apagar todo o disco e vai deixar o disco livre somente para esse sistema. Beleza? Aqui é só seguir, né? Aí dando um Enter que ele vai adiantando. Aqui é o esquema de particionamento, como foi criado. Ser particionamento para iniciante mesmo, mas poderia ser um particionamento aí onde você ia definir qual é a capacidade de memória swap, de outros discos, enfim. Nesse caso aqui eu vou deixar o próprio sistema definir, certo? Aqui ele vem me trazendo o que foi que ele separou. 41 GB vai ser a unidade primária e a unidade lógica 1 GB, que é a memória de swap, beleza? Aqui ele está trazendo as últimas, assim, como ficou particionado o disco. Se está tudo ok, então vamos escrever a mudança. Se não está ok, clique em não, ele vai começar o processo de novo. Nesse caso aqui, sim, e vamos aguardar a instalação ser concluída.
Isso aqui é um processo pouco demorado, mas em vista de outros sistemas operacionais, ele é até bem rápido de fazer. Aqui está perguntando se eu quero ler outra mídia, né? Então, se eu tivesse um outro ISO que eu quisesse também fazer a instalação de alguns pacotes e tal, enfim, seria a hora de adicionar. Nesse caso, eu não quero ler outra mídia, é só dar um Enter aqui para ele prosseguir, certo? E aqui é configurar o gerenciador de pacotes, porque aí eu vou fazer a atualização de alguns pacotes já na hora da instalação, né? Então aqui vai ser o Brasil mesmo, qualquer um desses locais aí puxa, né? Eu prefiro logo o primeiro de cima aí, o dev.org, que aí já não tem proxy, é só seguir. Só aguardar mais um pouco aqui que vai finalizar já a instalação. Esse processo aqui é o mais demorado, que essa imagem Linux ali, né? Ela vai fazer um download e tal, e aí ela vai fazer a instalação. Agora, a partir disso aí é bem mais tranquilo a continuação. Perfeito. Agora que vai perguntar se quer participar, né, do desenvolvimento de alguns pacotes e tal, né? Aí tem um concurso de utilização, aí fica a critério de cada um. No nosso laboratório aqui é só para teste mesmo, vou clicar em não e prosseguir. Aqui é interessante, mesmo eu instalando via tudo linha, se eu quisesse que esse servidor tivesse interface gráfica, o ambiente aqui de marcar a instalação dessa interface seria aqui, né? Então você iria deixar marcado e tal. Como é para servidor, eu não vou fazer a instalação dessa parte aqui. Vou instalar somente o SSH, né, os utilitários do sistema eu vou instalar, porque depois eu vou lá e instalo conforme a aplicação. Mas se quiser, já os pacotes de HTOP, DNS úteis, enfim, tem vários pacotes que ele já puxa junto, mas eu não vou querer fazer essa instalação agora. Aqui é para poder instalar o inicializador, é como se fosse o boot do Windows, né? Ou algo parecido. Enfim, aqui se eu clicar em não, ele não vai instalar, ele também não inicia. Então, é uma pergunta é meio que inútil isso aqui, ele deveria já. Mas isso aqui é interessante porque ele possibilita você escolher onde quer colocar
esse inicializador do Groove, certo? Você poderia ter um pendrive e apontar para o pendrive. Então, tipo, se deu algum problema, você troca o pendrive, coloca o pendrive novo e aí faz a instalação, pega os arquivos, joga para ele. Enfim, é uma coisa assim que ajuda por um lado e por outro não. Mas vamos aqui, né? Aí ele pede para mim informar onde é que eu quero colocar esse instalado esse inicializador. E aí eu poderia informar manualmente aqui o dispositivo. Poderia ser um USB, um HD externo ou um outro HD, né? Mas nesse caso a gente colocar em dev/sda. Feito isso, vai fazer o upgrade do Groove e já vai finalizando a instalação. Pronto, finalizou, já desvinculou a imagem, né? Então agora ele vai fazer a inicialização do sistema e já entrar na tela de login, se tudo tiver dado certo, beleza? Show, deu reboot, pronto. Aqui a gente vai utilizar o usuário que foi criado, né, Debian, e a senha é @mudar 123. O usuário está errado. Debian, @mudar 123. Pronto. Aqui a gente vai entrar como administrador, porque se eu der um apt update aqui, ele vai dar erro, certo? Então, possa ser que não tenha internet. Deixa eu ver se tem internet. Tem internet. Deu permissão negado, né? Aqui no primeiro E, no final da linha, aí deu permissão negada. Se eu digitar um sudo e update, apt update, o sudo não foi encontrado. Então eu prefiro logo vir aqui fazer o su, né, nus, dar um enter, né? Aí ele vai pedir a senha de administrador, que é aquele do root lá, e aí a gente vai colocar a senha. Pronto. Agora sim, se eu der um update, um apt update, eu tenho permissão, já consigo fazer a leitura dos pacotes, fazer a instalação caso tenha algum. Como não tem nenhum, certo? Então, para mexer nessa tela aqui do VMware, ele é muito, assim, ela é reduzida, né? Porque só funciona aqui dentro, não tem como eu tirar daqui, ó. Então, se eu fechar essa tela, ela fecha por completo, não tem como
a não ser que eu venha aqui e abra numa guia separada, certo? Mas mesmo assim, eu tenho algumas limitações aqui, que eu não consigo copiar e colar, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar essa tela, certo? Ela fica pequenininha aqui, eu posso só clicar em cima dela que ela abre uma nova tela de novo. E aí eu posso expandir para uma tela, enfim, certo? O que eu vou fazer é acessar via SSH para a gente poder testar se está funcionando. Então aqui eu vou abrir o put e vou digitar aquele endereço de IP que foi inserido na hora da instalação, certo? A porta é 22 mesmo, beleza. Estou aqui dentro, aí vou digitar o usuário, Debian, vou mudar 1, 2, 3, ou já acessei com o usuário, agora vou entrar como administrador. Veja que aqui, quando eu tenho esse cifrão aqui do dólar, é porque eu estou como administrador ou como usuário normal. Aí quando eu entro para administrador, vai mudar para tralha, certo? Eu tenho um tio aqui e a tralha. Aqui sim, aqui eu consigo copiar alguma coisa, certo? Deixa eu só pegar aqui para verificar a versão do Debian, né? Então eu já consigo copiar e colar. Nessa, do, nessa tela de gerência aqui do VMware eu não consigo fazer isso, beleza? Aí aqui eu consigo fazer algumas coisas que é com relação à fonte, né? Posso colocar aqui uma fonte maior, certo? Posso colocar também um outro modelo de fonte, enfim. Por esse vídeo é só, para não ficar grande, eu vou gravar outros mostrando como fazer algumas configurações, alteração de endereço de IP, algumas segurança no acesso via SSH, enfim, vai ficar para um outro vídeo, beleza? Um abraço.